Meus caros, continua a saga, a triste saga zero no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Aquele que foi considerado já um hospital modelo, quando era governado, administrado, por uma parceria público-privada, por uma PPP. Desde que isso terminou, o ano passado, em janeiro, somam-se e acumulam-se as queixas, os serviços degradaram-se de uma forma incrível e, pasme-se, o preço pago por doente aumentou 35%, mais do que um terço. Para um serviço que, neste momento, é uma miséria, por tempos de espera que batem todos os recordes, isto comparando com a anterior administração. As instalações são as mesmas, os equipamentos são os mesmos, o que é diferente é a administração. Antes era uma administração privada e agora é uma desadministração pública, que nós todos pagamos a peso de ouro e cujos serviços não aparecem. Convém lembrar que este hospital serve mais de 200 mil utentes, 200 mil portugueses que estão absolutamente descontentes e revoltados com este anúncio do fecho das urgências pediátricas entre as 9 da noite e as 9 da manhã. Não temos realmente um hospital, meus caros, temos apenas meio hospital. Foi a isto que esta grande unidade de saúde foi reduzida com a expulsão da administração privada e com a assunção de uma desadministração pública. Mas calma, meus caros, apesar do CEO do Serviço Nacional de Saúde ter vindo apressadamente desmentir e dizer que a maioria das urgências vai ficar aberta, não sabemos quantas é que vão ficar abertas nem quantas vão fechar, a verdade é que neste hospital Beatriz Ângelo, em Loures, não é só das 9 da noite até às 9 da manhã que as urgências não funcionam. Não, meus caros, é melhor ainda. É que ao fim de semana inteiro e durante os feriados, as urgências pediátricas não funcionam nunca. Nenhuma hora, nenhum minuto, nenhum segundo. A situação é tão caótica que os próprios 11 médicos, os 11 chefes das urgências gerais, apresentaram a sua demissão por não conseguirem trabalhar nestas condições. Estas condições são realmente condições em que não há médicos, em que não há enfermeiros, não há ninguém que possa assegurar o serviço. Portanto, estamos a falar de meio hospital durante a semana e 0 urgências durante o fim de semana e feriados. É isto que está reduzido o SNS em Loures. Ora, mas já não são só os portugueses quem fica surpreendido com esta ausência total do SNS. O próprio Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, ficou muito surpreendido com esta atitude dos 11 chefes das urgências gerais. E até o próprio autarca de Loures, reparem, o autarca de Loures, que é do Partido Socialista, pediu uma reunião de urgência com o Ministro da Saúde, para debater e tentar resolver de imediato este problema gravíssimo e que se arrasta já há meses. Sublinho que o autarca, o Presidente da Câmara, é socialista. E este governo também diz que é socialista. Só que o socialismo deles, o praticado por este governo, é simplesmente o de fechar as urgências dos hospitais. E toca a dar. Ponto. O próprio autarca não se coíbe de recordar que este hospital até ao dia 19 de janeiro de 2022 era gerido por uma parceria público-privada. É o próprio autarca socialista quem o recorda. E até esse dia tudo funcionava bem e melhor até do que bem. Funcionava de tal forma que este hospital era considerado um exemplo dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. A partir desse dia, meus caros, a excelência do serviço foi substituída por greves e ondas de contestação até chegarmos ao estado em que ele se encontra hoje, praticamente a menos de 50% do que devia laborar. Recordo também que estas greves e estas manifestações e estas contestações, o que elas exigem é que se regresse ao regime antigo de gestão do hospital, o regime das PPPs, das parcerias público-privadas, quando este hospital funcionava maravilhosamente bem. Ora, os dados oficiais mostram que a eficiência deste hospital decresceu a partir do dia em que ele ficou 100% público, o custo por doente
aumentou 35%, imagine-se, mais do que um terço, e a cereja no topo do bolo é que foi anunciado que apenas 4 hospitais passariam a funcionar integralmente com a urgência pediátrica. E, entretanto, o CEO do Serviço Nacional de Saúde veio desmentir que não eram 4, mas não diz quantos é que vão funcionar e quantas urgências vão fechar. A ser verdade, meus caros, serão apenas 4 em 12. 12 é o número de hospitais da área metropolitana de Lisboa. Desses 12, em princípio, o que está pensado é ficarem apenas 4 a funcionar com urgências pediátricas. Meus caros, isto nem na África subsaariana. Para já, as alternativas, enquanto estas urgências estão fechadas, são o Hospital Santa Maria, o Hospital São Francisco Xavier e o Hospital Pediátrico Dona Estefânia. E, de futuro, o mais que se verá, porque, como já toda a gente percebeu, isto não tende para melhorar, os médicos abandonam o SNS, mesmo em debandada, não entra ninguém, os médicos mais antigos reformam-se, outros que estão ao meio da carreira saem do SNS e vão ou para os privados, outros até imigram para o estrangeiro, porque no estrangeiro pagam o dobro e o triplo, e quanto a isto não há nada a fazer, o que deixa Portugal num estado de absoluto abandono. Os portugueses pagam a formação dos médicos, que ultrapassa muito 150 mil euros, há quem diga até pode chegar aos 200 mil euros, eles acabam de se formar, meus caros, e toca de ir para o estrangeiro, onde vão ganhar 7, 8, 9 mil euros por mês para início de conversa. Nós não podemos realmente combater isto, não é? Portugal é um Estado da Europa que mais empobrece a cada ano que passa, não pode de maneira nenhuma pagar esses ordenados aos médicos. Seria uma catástrofe, porque depois todas as outras ordens, todas as outras profissões também exigiriam ver o seu ordenado multiplicado por 2 ou por 3. Refiro-me, por exemplo, aos engenheiros, a todos os licenciados, aos professores, que também são licenciados. Parece-me que o povo se esquece de que um professor trabalhou e estudou tanto como um médico ou como um engenheiro. São os 3 licenciados, hoje até com mestrado incluído. Portanto, se pagasse 8 mil euros ao médico, pois teria que se pagar a mesma coisa aos engenheiros e a mesma coisa aos professores e qualquer outro licenciado. Qualquer coisa fora de hipótese em Portugal. Portanto, eu não vejo outra solução, dado o desequilíbrio de vencimentos entre o país mais pobre da Europa, que empobrece todos os anos, e os outros países que cada vez enriquecem mais, apesar da guerra da Ucrânia, como a Alemanha, como o Reino Unido, como a Suíça, por exemplo. Não havendo possibilidade de acompanhar esses salários, a única coisa que há a fazer é obrigar os recém-licenciados e os médicos em geral a fazerem um determinado número de anos no seu próprio território, no SNS neste caso, para ajudar a pagar o curso que o povo português lhes pagou. Eu já nem vou para a hipótese do médico ser obrigado a escolher entre público e privado, porque isso é, enfim, ao cabo, isso é o comunismo, não é? E nós não estamos ainda num país comunista, estamos num país muito pobre, a empobrecer todos os dias, mas ao comunismo ainda não chegamos. Agora, por exemplo, os pilotos da TAP, que os médicos, estas profissões sejam obrigados a trabalhar 2, 3, 4 anos num serviço público e depois paga a dívida ao Estado, possam ir tratar da sua vida para o estrangeiro, meus caros, eu acho isso muito natural e não vejo comunismo nenhum nisto. É, na minha opinião, até a única solução que temos para o SNS poder durar mais que 10 ou 15 anos, porque, caso contrário, se tudo continuar nesta bandalheira e nesta desgraça, nesta debandada de médicos para o privado e para o estrangeiro, bem, meus caros, o Serviço Nacional de Saúde não durará mais do que 2 anos, talvez. E será mais uma grande conquista de Abril que o Partido Socialista, que com ela enche a boca, conseguiu também destruir.